lida. Nosso pastor tem falado a respeito desses gigantes, onde tem sido pregado todas as terças-feiras aqui. Hoje será a quarta terça-feira que vai ser pregada a respeito do gigante que traz a enfermidade sobre nossas vidas. E se nós não vigiarmos verdadeiramente, irmãos, as enfermidades vêm. Nós temos que estar sempre vigilantes. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. 2 Samuel, louvado seja Deus, no seu capítulo 22. 2 Samuel, segundo livro de Samuel, no seu capítulo 22. Eu quero deixar para os irmãos aqui essa palavra, ao qual o Senhor colocou no meu coração, vendo que se foi pregado aqui essas terças-feiras, essas últimas 3 terças-feiras, que o nosso pastor pregou sobre isso em P9, que é um gigante do orgulho. Depois foi também pregado aqui falando sobre o gigante chamado Saf, que contém os limites das nossas vidas, quando nós damos brecha. Foi falado aqui também sobre Golias. Esse Golias que fala aqui é um monte de Golias, porque monte de Golias, um gigante outrora que o próprio Davi já tinha derrotado quando jovem. E ele não deixa agora falar sobre Lamim, o destruidor. E hoje nós vamos falar sobre o gigante de 24 dedos, que se intitula enfermidades. E vamos ler, mas nosso Deus é tão maravilhoso, irmãos, que ao ganhar a batalha, porque esses gigantes já foram derrotados, lá no Antigo Testamento, com o nosso querido e amado irmão Davi, que é o rei de Israel, ele vai fazer um cântico de adoração ao Senhor em ação de graça do Salmo, no capítulo 22, no versículo 31. Vamos ler para a glória de Deus. Ele vai dizer assim, no versículo 31, de 22, o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Nosso irmão já orou, os irmãos podem se sentar, por favor, em nome de Jesus. Davi, irmãos, ele se coloca na posição como valente de Deus para derrubar aquele gigante. Imagine um gigante de 24 dedos. Eu fico imaginando o tamanho da mão daquele homem com tantos dedos. E que ele fizesse assim para um de nós iríamos sair correndo. Davi não. Davi tudo isso. Davi muito bem a história de Davi. Davi é aquele moço, aquele jovem, que apacentava as ovelhas do Senhor, seu pai, lá no campo, um menino, apacentando as ovelhas do seu pai. E ele vem que leva louvores do Senhor, com a sua arma, e vigiando as ovelhas. Que maravilha, irmão. Outrora era assim, e Deus se agradava. E o exército de Israel, o exército, estava em guerra. E ele soube que lá tinha um grande gigante que assolava Israel. E sabe o que aconteceu, irmão? Ele não deixou que ele fosse afronta para Israel. Como pode ser circunciso? Todos conhecem essa história. E ele, como menino, enfrentou aquele grande gigante e o derrotou. E aí eu vou trazer a memória dos meus amados irmãos que já sabem a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus. E eu coloquei um título dessa mensagem para a glória de Deus, dizendo: derrubando o gigante com um coração cheio do poder de Deus, com autoridade e fé. Aleluia. Autoridade e fé. Amém. E no dia de hoje não pode ser diferente. Quantos gigantes se levantam contra nossas vidas? Porque somos cristãos em Jesus Cristo. Somos filhos do Altíssimo. E muitos nos apontam. Muitos falam, talvez até porque peçam um testemunho, mas não vem o caso. Mas é assim. Ele vai estar se levantando todo o tempo contra nossas vidas. E esse gigante de 24 dedos, ele fez uma afronta a Israel. Ele fez uma afronta tão grande, irmão, que injuriava Israel. Mas Davi se colocou à frente da peleja, sabendo que Deus ia ser com ele naquela peleja. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor.
Interessante que lá em 2 Samuel diz assim, 2 Samuel no capítulo 21, só um pouquinho atrás aí do 22, vai dizer assim, ó, no versículo 20, 21, 20. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura que tinha cada mão 6 dedos, e cada pé outros 6, 24 por todos. E também este nascera do gigante. É uma família, irmão, de gigantes. Os filhos de Deus tremendos, uns homens grandes, filhos de Rafa, diz a palavra de Deus. Eles afrontavam sim, porque eles queriam tomar toda a mediação. E conseguiram, irmão. Sabe por quê? Porque tudo sabe da história também. Saúl deu brecha para o inimigo. Perdeu-se a batalha, se matou, jogou ele para cima com a própria espada. E Davi ficou de fora. Davi ficou de fora. Porque era uma guerra tremenda entre sua própria família, entre as próprias tribos. E Davi ficou de fora. Mas era a promessa de Deus para Davi, que ele ia reinar sobre Israel. Nesse capítulo 21, 20, está narrando sobre esse homem de Gade. Esse homem estava um homem de alta estatura. Ele julgava assim Israel, quem tinha medo de afrontar aquele homem. Mas Davi se colocou à frente da batalha. Nós vamos ver, louvado seja Deus, no capítulo 5 de 2 Samuel, voltando um pouquinho a palavra de Deus aí umas coisas atrás. Louvado seja Deus. Davi é constituído rei de Israel. Diz assim no capítulo 5: então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebron, e falaram dizendo: eis que aqui são os ossos da tua carne somos. O povo se uniu a Davi, porque Saúl já era morto. E muitas foram as guerras dentro da casa de Davi. Muitos foram os gigantes que se levantaram contra Davi. Principalmente a sua família. Teve um filho, Absalão, que foi um tremendo filho de ingrato, quando queria tomar o reinado do seu pai, que já era promessa de Deus para de Davi. E ele sabia que às vezes temos sim, irmão, pessoas que se levantam, gigantes que se levantam dentro da nossa família, usando nossas pessoas que são da nossa família, familiares, que são da nossa descendência, são da nossa convivência, que são da nossa raiz. Se levantam, irmão. E Deus não se agrada. Deus não se agrada. E aí no capítulo 5, que nós estamos lendo, diz assim, e também, no versículo 2, e também antes de Saúl ainda, rei sobre nós, era tu que saías e entrava com Israel. E também o Senhor me disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Era a promessa de Deus sobre a vida de Davi. E aí Davi, ele vai reinar sobre Judá, a tribo de Judá, porque ele era da tribo de Judá. Ele vai reinar durante 7 anos e 6 meses da tribo de Judá. E começa o povo a procurar a Davi de outras tribos, de outras nações. Começa a procurar Davi para saber como esse homem é guerreiro. Esse homem tem unção de Deus. E as tribos começam a procurar Davi. E Davi diz a palavra de Deus que Davi reina durante 40 anos sobre Israel, 7 anos e meio em Judá, e 33 anos em Jerusalém, para a glória de Deus. Como Deus abençoou e tem abençoado aquele que se coloca com o coração voltado para as coisas dele, em obediência. Como Deus se agrada aquele que é obediente à sua palavra. Como Deus se agrada aquele que vive com um prazer na casa do Senhor. Aleluia. Sem falsidade. E relacionando ao salmo que nós lemos, no salmo que nós lemos, Davi escreveu e declamou para o Senhor após a guerra, declarando a guerra, exterminando todo aquele povo que tomou conta de Israel, que tomou conta de Jerusalém. Davi consegue ocupar daquele povo tudo por terra. E interessante que numa dessas batalhas gigantes, eu estava lendo algo assim a respeito, Davi quase foi ferido. Quase que o gigante, um dos gigantes, quase que mata Davi. Mas sabe o que aconteceu, irmão? Um sobrinho de Davi, um filho do seu irmão, ele se lança com uma lança e fere o gigante e o mata. Eles chegam a falar assim: nosso Senhor não pode vir conosco à batalha.
se formou vai se apagar a lâmpada de Israel. Olha, irmão, em nome de Jesus Cristo, o poder do coração de Deus sobre nossas vidas, sobre nossas vidas para fazer o melhor sobre a sua obra. Interessante que Davi, eles falaram, na próxima batalha não vamos levar ele, porque ele pode ser morto e ainda apagar a lâmpada de Israel. Porque Deus é com aquele que tem o coração voltado para a sua obra. E Davi, ele continua. E aqui ele tem esse reinado de 40 anos, constitui 18 filhos. E ele continua de firme na batalha, mesmo com os problemas, os gigantes se levantando, e Davi vencendo um a um. Mas se utilizando no coração de fazer um templo ao Senhor. Porque ele conseguiu tomar a Jerusalém, ele formou a cidade de Sião, quer dizer, a cidade de Davi. E foi morar na fortaleza. E ele morando na fortaleza, ele constituiu um lugar tão lindo, tão bacana, ele não tem a casa do Senhor, do meu Deus, o Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, o Deus que peleja as minhas causas, que peleja por mim. E ele tem desejo no coração de erguer uma casa ao Senhor. Mas ele não consegue fazer, porque ele era um homem de guerra, um homem de peleja. E Deus fala para ele, não, será o teu filho, a tua descendência. Mas esse gigante, irmãos, de 24 dedos, onde diz a palavra de Deus, ele injuriava tanto Israel, irmão. E eu quero dizer para você, igreja, qual é o gigante que te injuria nos dias de hoje? É o gigante da enfermidade física, que muitas das vezes nós sentimos dores lombares ou dores de cabeça. Hoje eu não vou para a casa do Senhor porque eu estou sentindo isso, fisicamente eu estou mal. E às vezes nós não nos levantamos para repreender em nome de Jesus, para que aquele gigante da dor que tenta colocar uma enfermidade para você não caminhar, você tem que se levantar com autoridade, poder e fé para combater esse gigante que te impede de fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Eu me coloquei assim, Senhor, preciso combater esse gigante. E não são da enfermidade física não, irmão, mas da enfermidade emocional, que às vezes uma palavra que alguém defende para você te deixa estático, paralisado, não vou fazer mais aquilo, não quero fazer mais. Ele me falou algo que eu não gostei, afetou meu emocional. Isso é enfermidade, mas é o gigante que quer fazer você parar, para não agradar o coração de Deus. Sabe, amado, não é contra você que ele está querendo te destruir, não, mas contra o poder de Deus sobre nossas vidas, para nós pararmos aí. Deus para de agir porque você ficou fraco, não pediu força ao Senhor. Davi todo dia pedia força ao Senhor. Eu fui nessa batalha, eu vi subir contra os filhos de Deus, ele consultava ao Senhor. Deus falou, pode ir, que eu irei ir contigo nessa peleja. Glória a Deus. Ele só ia à batalha quando ele consultava o Senhor. E muitas vezes, muitos de nós temos uma peleja grande pela frente, mas não consultamos o Senhor como fazer para acertar essa coisa, para ser visto esse negócio, Senhor. Queremos fazer pelas nossas próprias forças, e aí o Senhor não opera, e não vai operar nisso. O que queremos fazer? Da nossa forma. Então não quer que as pessoas nos agora, ele quer que as pessoas da forma que ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele gigante que injuriava muito, com a enfermidade física naquele povo, e hoje, para o dia de hoje, não é diferente. E também traz aquela enfermidade espiritual, irmão, uma das piores, que pessoas vêm com dúvida nas mães e falam ouvindo do crente, olha, poxa, olha, religião tal é assim, no mensuei é assim, no bandolei é assim, aí vai, e as pessoas dão ouvido, e vai deixando que o gigante da enfermidade espiritual venha afogando, aí impressiona a tua fé para baixo, para que você não tenha mais fé nas coisas de Deus. Assim vai acontecer conosco todos os dias. Se deixarmos Deus, dermos brecha, ilegalidade, Ele vai atuar assim. Para desanimar você e continuar caminhando. Eu fico feliz de ver terça-feira. Está aqui um povo lindo, reunido, com comunhão em Deus, para na casa dele, para adorar Ele em espírito e verdade. Glória a Deus.
Que Deus continue nos conservando dessa forma, firmes e constantes na presença do Senhor. Por isso que Davi, ele acaba de ganhar aquela batalha, amado. Quando eu esse gigante, nós temos falado todas essas coisas aqui, ele promove, sabe o que para Deus? Como eu já falei, um canto de ação de graça. Não é uma palavra. Ele cultua o Senhor, ele agradece, ele começa a reclamar palavras que depois viram músicas e louvores para a adoração do nosso Deus. Sabe o que ele falou? Está escrito que eu anotei no Salmo 12. Olha o que ele faz, Salmo 12, 6. Eu vou ler para dizer para os alados poderem saber. No Salmo 12, 6, ele vai dizer assim, ó: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forma de barro, purificada 7 vezes. Ele vai te colocar você na frente de alguma peleja, irmão. Ele vai te purificar e vai te dar 7 vezes vitórias para aquele que está te tormentando, te injuriando. Porque ele é o nosso Deus, conforme o Bíblia falou na declamação. Ele é o nosso Deus, ele é a nossa fortaleza, cheio forte em nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tremendo. E como eu falei aqui no início, como Deus se agrada daquele que é obediente à sua palavra. Sabe por quê, irmão? Lá em Jeremias 35, tem um povo que não é nem da linhagem de Israel, mas Deus olhou aquele povo. Jeremias, grave isso, amado. Jeremias 35, aquele povo é um povo chamado povo recabitas, filho de Jonadab, filho de Joabe. Sabe o que aconteceu? Deus chamou o sacerdote e o profeta. Agora lá, reúne aquele povo recabitas, leva até a câmara da minha casa e levar. Coloca vinho, taça de vinho em toda a mesa e manda aqueles bebam. Aleluia. Louvado e agradecido o nome do Senhor. A obediência está ligada à adoração a Deus. Amém. Ele diz assim na tua palavra: louvado seja Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias no dia de Joaquim, filho de Josias. Josias foi um dos maiores reis que teve em Israel, para a glória de Deus. Muito agradou o coração de Deus. E sabe que Josias para rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles. É Jeremias 35, viu, amado? No seu versículo 1. Vai à casa dos recabitas e fala com eles. E leva-os à casa do Senhor, a uma das camas, e dá-lhe vinho de beber. Sabe o que aconteceu? E Jeremias o levou, levando à casa do Senhor a câmara do filho de Eliamã, lá no versículo 4, filho de Gidalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara dos Manassés, filho de Salom, guarda do vestíbulo, e por diante dos filhos da casa dos recabitas, toda a taça cheia de vinho, de copos, disse-lhe: bebei vinho. Mas disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca jamais beberei vinho, e nem vós, nem vossos filhos. Não edificaremos casa, nem sementeiras, nem semente. Não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, e que em vós andais peregrinando. Obedecendo, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo como nos ordenou, de maneira não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Que obediência, irmão! E Deus notou isso. A palavra de Deus hoje está falando dos guerreiros, de Davi, um homem de guerra, um homem que peleja pela sua nação e derrotou. E aqui nós estamos falando que viu pela honestidade de Davi, o coração dele voltado em obediência, porque aquilo que era correto nos olhos de Deus. E ele deu uma mostra para aquele povo que tinha sim, e que Deus fez tantas coisas maravilhosas para o seu povo, e eles viraram as costas, adoraram a outros deuses, Astarote, adoraram dentro do templo da casa do Senhor, fizeram escultura, fizeram desenho de bichos répteis grandiosos, e adoravam, vendo essas coisas para o templo, e adoravam o sol. Eles deram nada disso ser agradado, sabe por quê? Eles eram desobedientes, e reconheceram a palavra de Deus. Por isso que muita gente se levantou contra Israel. E às vezes se levanta gigante para nossas vidas do dia de hoje, porque todas as vezes tropeçamos naquele que obedeceu ao Senhor, de fazer a sua vontade. Mas glória a Deus, que hoje nós podemos sim
sem perceber. É raro. Mas há um justo e fiel juiz, à destra do Pai. Um justo e fiel juiz, à destra do Pai, ao qual você pode pedir perdão. Por isso está escrito em João, primeiro epístola do apóstolo João, no seu capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Que maravilha, irmão. Porque eu sou pecador. Nós somos pecadores. Erramos sim. E damos legalidade a mesmo que diga de se levantar sobre nossa vida. Mas temos um justo juiz, que é o Senhor Jesus Cristo, para clamar a Ele e pedir a Ele a direção e pedir perdão. E o Senhor vem e nos perdoa. Aí você sente um alívio tremendo. Louvado seja o Senhor. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele ama nossas vidas. Ele está a todo momento com os braços abertos para nos abraçar e nos colocar em lugares altos. Louvado seja Deus. Deus é tremendo. E aí, voltando aqui a narrativa de Jeremias 35, irmão, Deus vai falar para o profeta. Vai falar assim para o profeta Jeremias. Louvado seja Deus. No versículo 13, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, porque eu nunca aceitarei instrução para ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, no 14, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, sem Deus falando, irmão, foram guardados, pois não beberam até este dia, antes de ouvir o mandamento de seu pai. A mim, porém, olha Deus falando, a mim, porém, que vos tenho falado, e vos madrugando, e falando vós, não me ouviste. Deus quem colocou sim, mano, Deus do início de tudo, profeta dele, para avisar, para como se proceder, como fazer, como caminhar. Mas aquele povo não deu ouvido. Aquele povo não deu ouvido. E ele vai dizer mais. E vai dizer no versículo 15: depois enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora, cada um no seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações. Não sigais os outros deuses para servi-los, e assim ficarei na terra que vos dei, e a vós e os vossos pais. Mas não inclinaste o vosso ouvido, nem me obedeceste a mim. No 16: viste que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhe ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, Deus dos Exércitos, Deus de Israel: eis que declarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Israel todo o mal que eu farei com eles. Deus permitiu que o irmão assassinasse aquele povo. Deus permitiu. Mas glória a Deus, que o nosso Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que nós possamos ter a vida sobre a vida. Que muitos de nós estamos com a vida esmorecendo. E aí tivemos a Jesus. Temos a Jesus já onde clamar, para termos vida eterna, para sermos salvos, para a glória de Deus. E aí, o nosso Deus, Ele se coloca sempre disposto a nos abençoar. Sempre está disposto a nos abençoar. E Ele vê esses povos chamados recabidos, eles se agradaram, irmão, daquele povo que o seu ancião, o mais antigo daquela tribo, que não fazia nem linhagem de Israel, eles se agradaram de ver tal obediência. E hoje, se você quer derrubar um gigante que física, emocional, ou espiritual, e até mesmo material, é necessário que se coloquemos e nos postemos em humildade, em amor, como essa igreja tem feito para a glória de Deus. E Deus não tem se agradado nesse lugar. Fala o Senhor de errar, amados. Deus tem se agradado nesse lugar. Por quê? Porque os irmãos e as irmãs têm dado de si em comunhão para agradar o coração de Deus. Isso é maravilhoso. Onde Deus colocou o anjo dele aqui, nosso pastor sacerdote nesse tempo, para nos fazer trilhar o caminho que é correto. Porque quantos ensinamentos Deus tem colocado no coração do seu filho para trazer para nós. Que maravilha, irmãos. Veja aqui o semblante de cada um alegre, feliz, de prestar na casa do Senhor para adorar Ele em espírito e verdade. Mas é necessário
sim, buscar, mas está sempre em obediência ao Senhor. A palavra que o pastor pregar, a palavra que o irmão ia pregar, que é para edificação. Às vezes eu tenho pouco de exortação, mas é para edificação de cada um de nós nesse lugar. Para que o inimigo, o grande gigante, 24 vezes não se levante, porque vem legalidade. Eu vou entrar naquilo que perturba ele, o emocional. Eu vou entrar naquilo que perturba ele, no físico. Eu vou entrar naquilo que ele nem para orar, que é o espiritual. Se você tem orado pouco, ore mais. Eu tenho esquecido de alguém nas suas orações. Hoje nas suas orações aquele alguém que tem você por autor esquecido. Ore pela tua igreja, ore pela tua família, ore pelo seu pastor. Glória a Deus. Porque é um ungido do Senhor. Eles tiveram preocupação com Davi, sabe por quê? O gigante avançou para. E sobre Davi, o Espírito de Israel se lançaram à frente do seu ungido de Deus e feriram aquele gigante. Vigilância. Vigilância, pastor. Glória a Deus. Temos que estar em todo tempo vigilantes, em adoração ao Senhor, para que nada venha nos acontecer. Porque quando você está vigilante orando em prol dos seus, da sua parentela, sabe o que acontece? Os anjos de Deus estão acampados ao redor deles. Glória a Deus. Porque é uma tarefa falando de Cristo. Onde quer que tu esteja, na faculdade, dentro da condução, no seu carro dirigindo, com a sua mente totalmente levada ao Senhor. E quando você passar, o brilho de Cristo vai passando junto, sabe por quê? Porque está à frente do negócio. Glória a Deus. E as pessoas não falam assim, lá vai uma mulher de Deus, lá vai um homem de Deus. É assim que é. Você sentado num bar, irmão, e alguém passa e vai da tua joelha, pastor querido. Glória a Deus, amém, Deus abençoe. Que maravilha, irmão. Glória a Deus. Eu quero contar uma experiência que um gigante se levantou contra a minha vida, uma época atrás. Nós fazíamos show de evangelismo no lado de uma senhora, e muito amiga da minha família, e a filha não ia para casa no dia que tinha culto. O gigante se levantou e deu fora contra aquela mulher, para que ela não fosse, porque ela sabia que tinha culto de evangelismo lá na casa dela, toda segunda-feira. Louvado seja Deus. E quando acabava o culto, nós orávamos por ela. E um dia ela sabia que tinha culto, ela chegou de surpresa. Já não foi no mesmo dia, com um dia outro marcado, sem que ela soubesse. E não foi por coisa normal, aconteceu mesmo. E ela chegou e ouviu a palavra. E passou. Ele já passou, viu para o culto que não tinha. Então mais de 3 meses a cada senhora pelo culto. E os vizinhos de mim, amém. E teve um dia, ela aceitou Jesus, começou a caminhar para a igreja. Amém, tal. Está muito bem. Eu estava convertida totalmente. Porque é difícil, irmão. Mas já aconteceu comigo na minha conversão há 15 anos atrás. E aí, também minha esposa Elisete, minha benção ali, minha linda, como ela foi tomar um sorvete, eu de mãozinha dada com a minha esposa, tomar um sorvete, enquanto essa irmã tinha se convertido para mim alguns meses atrás, e ela tinha ainda a prática de fumar um cigarrinho. E eu vi ela fumando, ela viu o que eu vi. Ela pegou, jogou o cigarro para debaixo da mesa e escondeu. Eu passei gentilmente com a minha esposa, apareceu eu. Entrei com o meu sorvete, voltei, ela tinha se desfeito do cigarro, sentei ali ao lado dele, fui mais um pouquinho, minha esposa saiu. E, glória a Deus, ela passou. Aí num culto, que eu estava dirigindo um culto na igreja onde eu estava, ela teve uma oportunidade. E ela falou assim, irmãos, eu confesso para os irmãos, se naquele dia se o irmão Roberto me repreender esse cigarro, nunca mais pagar para essa igreja. Glória a Deus, Deus seja exaltado. E hoje, irmão, para a honra e glória do Senhor, essa irmã, ela é superintendente da escola bíblica dominical da igreja. Vocês entendem, irmão? O gigante tentou fazer o que eu falava. Eu falei, não vou falar. Deus vai converter ela sim, tirar esse vício, que é um vício terrível. Eu já tive esse vício, foi difícil para mim. E glória a Deus. Hoje essa irmã, nossa presidente da escola bíblica dominical, para a glória de Deus. Mas se ela falou mesmo culto, se eu tivesse repreendido ela, que ela jamais iria voltar na igreja onde estava. Queria sentir vergonhada. E às vezes, irmãos, nós precisamos ser assim, humildes. Vimos o meu irmão, abraçar ele, irmão. Vamos fazer diferente. Vamos orar para que isso não aconteça. E é assim que é. Nosso Deus é assim, um Deus amoroso, Ele quer o melhor para nós. Porque Ele viu o coração de Davi naquela igreja. Por isso Ele ia à frente da batalha e jogou por terra. Imagine vocês, irmão,
história. Ele é pela pedrinha de ribeiro, derruba um homem de mais de 3 metros de altura. É pelo poder de Deus, igreja. É pelo poder de Deus, igreja. Glorifica Deus pelo poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. Uma certa distância. É pelo poder de Deus. E todos conhecem a narrativa. Você vem contra mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Deus dos exércitos, o Deus Altíssimo, o Senhor que vê as guerras, que vê as batalhas. Amém. Glória a Deus. Toda a narrativa de Davi, um homem íntegro. Ele errou alguns momentos, errou porque está na nossa fase pecaminosa. Está na nossa natureza, erra. Às vezes o desejo vem e nós temos que repreender. Coisas que são ilícitas, temos que repreender sim. Às vezes erramos, mas temos que pedir perdão, como já falei. Como Deus fala na sua palavra, né? Na carta do apóstolo João, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar. Louvado seja Deus. E aí, quando termina toda aquela guerra, Davi está em paz com o seu povo, juntou-se todo aquele povo em torno de Davi, aquela maravilha, aquela alegria. Eles começaram a adorar o Senhor, e Davi fazendo grandes cânticos ao Senhor, declamando grandes louvores ao nosso Deus. E ele vai dizer, lá no 2 Samuel, no capítulo 22, nós estamos começando a leitura, vamos ler aqui, ele vai dizer, sabe, no 47, ele fez várias declamações ao nosso Deus. Se você for ler tudo aqui, você vê por declamações, Davi fez ao nosso Deus. Ele vai dizer assim, ó, no 47, 22, 47, vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Olha que convicção, amado. Você está entendendo? Está entendendo a propósito de nós estarmos sempre diante das dificuldades que são gigantes, que vêm sobre as nossas vidas, mas temos o poder de Deus da salvação em Cristo de repreender e jogar por terra. Temos esse poder de Deus que vem sobre as nossas vidas para repreender o inimigo da enfermidade que vem querer nos assolar. Eu tenho visto o nosso profeta nesse lugar aqui, pastor, profeta dessa casa, do Senhor, profetizando. Eu vou dizer para os irmãos uma coisa. O pastor me pediu gentilmente que eu trouxesse uma palavra sobre esse gigante. Mas eu confesso, irmãos, quando eu entrei aqui com o meu pastor começou a orar, eu tinha recebido. Eu me lembro, ele já tem derrotado. Ele já está derrotado em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Onde o povo de Deus se reúne, alguma coisa acontece. Aquela irmã que não fala com você, amanhã ela vai falar. Porque o orgulho dela está quebrado. Aquela enfermidade que você achava que era uma enfermidade que vai te acabar com a tua vida, está derrotada em nome de Jesus. Ele já caiu por terra nessa noite. Com a autoridade do Espírito Santo, ele já caiu por terra nessa noite. Eu recebi uma palavra de Senhor de Deus lá na minha casa, aleluia, aleluia. E o Senhor falou dentro do meu coração. Quando você tem um coração voltado para as coisas de Deus, irmão, nada te abala. Não é um momento financeiro, não é um momento de doença. Você vai orar e agradecer a Deus porque Ele diz a sua palavra. Tudo temos que dar glória para a glória do nome dEle. Se não é da vontade dEle, Ele irá curar sim. Aleluia. E Ele quer curar, mas tem que você exercer a sua fé. A autoridade que há em você de Cristo Jesus, do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Deus é tremendo. Eu não canso de falar que Deus é tremendo. Ele usa a qualquer um para edificação da tua vida. Ele usa sim. Ele usa uma menina indo presa cativa. Aquele homem era leproso, era um gigante daquele homem, foi jogado por terra. Porque ela falou assim: se meu Senhor souber que lá em Samaria tem um homem de Deus, e nessa casa tem um homem de Deus. Aleluia. Quando você vem para cá, irmão, vem com o coração aberto e alegre, voltando para o Senhor, que Ele vai fazer maravilha. Sabe o que Ele
Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Como Ele quer colocar enfermidade nas pessoas. Mas Ele é um derrotado em nome de Jesus. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Fiquemos de pé em nome de Jesus. E o gigante, sabe qual é o gigante? Que diz na mente daquele jovem e daquele adulto, ajudando plenamente com o ancião. Olha, nos cultos nas igrejas, os pastores, os levitas, os obreiros, os evangelistas, eles pregam a palavra assim, falam de Jesus, é bonito, é legal, mas ele vai fazer o apelo. Ele vai fazer o apelo. Olha, você não dá atenção no que ele quer, você fica lá extorquindo alguma coisa de você. Esse gigante está jogando por terra nessa noite. Você que tem o poder de conhecer a Escritura e a palavra de Deus no seu coração, hoje você vai conhecer. Se porventura alguém aqui, ele não tem Jesus como seu Senhor, como Davi proclamou na sua palavra, ele é o meu Salvador. Você hoje em dia você fazer um voto com o Senhor e entregar a tua vida ao Senhor. Porque Ele tem medo em nossas vidas. Ele nos leva em todo lugar, sabe? Aleluia. Aleluia. E você que pegou